Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. Recordemos que la semana pasada tuvieron lugar las elecciones en Brasil para renovar tanto la presidencia como diversos cargos, el Congreso, los diputados estaduales y las gobernaciones. Tuvo lugar una primera vuelta en la que Luis Ignacio Lula da Silva se ubicó primero con un 48% sobre un 43% del presidente actual, Jair Bolsonaro. Y nos volvemos a reunir con un amigo de la casa, al quien ya estuvimos entrevistando la semana pasada sobre este proceso electoral, Samer Belloni, que es ingeniero, coadministrador de @americasvoto en Twitter, y nos vamos a ocupar de analizar un poco los resultados de esta primera vuelta y ver el panorama de cara a una segunda vuelta que va a tener lugar este 30 de octubre. En primer lugar, Samer, ¿cómo te encontrás? Te quería felicitar porque acertaste en la predicción que hiciste la semana pasada. En efecto, Lula da Silva estuvo muy cerca, pero no le alcanzó para ser electo en primera vuelta. Y bueno, un gran saludo. ¿Cómo te encontrás? Muy bien, muchas gracias, Felipe, por la invitación nuevamente para estar acá. Hoy día estoy un poco rouco por mi garganta, pero creo que no va a ser un problema en la entrevista. Sí, yo predije lo que iba a pasar, porque era uma coisa que estava muito caliente na sociedade, que el presidente Jair Bolsonaro não iba a quedar solamente com uma porcentagem com 38 ou 39%, que se iba a crescer na véspera da eleição e que o ex-presidente Lula iba a quedar muito cerca de ganhar em la primeira volta. Eu creio, eu tenho que confessar-te que viendo las apuraciones del conteo de votos, yo por un momento creí que el presidente Bolsonaro iba a quedar primero. Pero después, cuando los votos de las regiones donde el expresidente Lula iba bien comenzaron a llegar, yo tenía otra sensación que era que si Lula podría, quem sabe, chegar aos 50% para ganhar em primeira volta. Pero as duas en el domingo no se realizaron. El expresidente Lula parte ahora para a segunda volta com 48,43%, o que corresponde a mais de 57 milhões de votos. E o presidente Bolsonaro parte para a segunda volta com 43,2%, o que corresponde a pouco mais de 51 milhões de votos. Ou seja, a diferença de 5 pontos ou 6 milhões de votos em general. Muchas gracias, Samer, por este pequeño paneo de lo que es el resultado. Bueno, muchas encuestas pronosticaban, como había señalado antes, que Bolsonaro iba a obtener un porcentaje mucho más inferior que el que finalmente obtuvo. ¿En qué fallaron las encuestas? ¿A qué se debió? Muitas teorias, muitas teorias. Algumas pessoas dizem que os entrevistados não respondiam que iam a votar por el presidente Bolsonaro, pero não respondia que iam a votar por el ex-presidente Lula, e sim por os candidatos de la chamada terceira via, Ciro Gomes e Simone Tebet, que terminaram tendo uma porcentagem muito inferior no dia da eleição do que os pronósticos de véspera. Daban a Ciro Gomes 7% e a Simone 7%. Pero bien, outros dizem que é a calibragem das encuestas, a quantidade de pessoas com renda abaixo de 2 salários mínimos, que são os eleitores principais do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Outros dizem que foi a abstenção.
que a abstenção pegou pesado o ex-presidente Lula, lo que eu creeria que é a teoria mais adequada, porque a abstenção em la eleição foi casi la misma que em 2018, pero los integrantes de la clase social abajo de los 2 salarios mínimos se abstuvieron mucho más do que os outros integrantes da sociedade, lo que permitiu que o presidente Bolsonaro tuviera uma porcentagem maior, porque os votos de ellos estavam e os votos que iam a Lula não estavam. Não tem como contar votos que não estão. Claro. E por que ocorreu isto? Algumas pessoas dizem que as pessoas, isso é histórico. As pessoas de baixa renda em Brasil tendem a se abster mais do que as pessoas que têm renda mais alta. Alguns fatores afetam o transporte e energia da eleição, que em muitas cidades não é gratuito. A distância que têm do local de votação às residências das pessoas, o medo que foi espalhado por alguns eleitores do ex-presidente Bolsonaro, que se as pessoas forem a votar e o ex-presidente Lula saliera vitorioso em la primeira volta, o país se incendiaria. Não sei muito bem, é quase como uma soma de vários fatores que afetaram a votação do ex-presidente Lula, porque todos, e eu digo todos os analistas de Brasil coincidem, a abstenção custou ao ex-presidente Lula a vitória no domingo passado, dia 2 de outubro. Un fenómeno bastante interesante porque la abstención es algo que ha estado en boca de, bueno, varios analistas electorales desde el comienzo de la pandemia y en definitiva terminó afectando aquí la elección en Brasil, como nos dice Samer. Pasando a los resultados que ya quedaron definidos, por fuera de la cuestión de Lula y Bolsonaro, de la que ya vamos a pasar a hablar, ¿cómo quedó conformado el Congreso? ¿Qué panorama legislativo le va a tocar al presidente que salga electo este 30 de octubre? Bueno, o Congresso de Brasil terminou como sempre termina. Eles sempre, todas as eleições que passam, sempre é o Congresso que sai elegido é mais conservador que o anterior. Ou seja, o Congresso de Brasil segue sua tradição de ter uma maioria conservadora. O Centrão conseguiu muitas cadeiras na Câmara dos Deputados e no Senado, ou seja, teria força para não imponer, para sugestionar a gestão do próximo presidente do Brasil, que seja ele Lula, que é um político muito tradicional, que muitos sabem que sabe negociar, que sabe fazer esse juego legislativo, ou ser o presidente Bolsonaro, que começou a fazer essa negociação no último ano do mandato para tentar aprovar muitas pautas que beneficiaria a sua reeleição. Ou seja, é quase que o Congresso tem vida própria. O Congresso de Brasil, que saiu elegido, tem vida própria. O presidente, muito provavelmente, vai ter uma tarefa muito difícil, porque eu vou falar agora de lo que ocasionou que o Congresso de Brasil saliera muito conservador. Ano passado, os deputados aprovaram, e os senadores também, uma emenda à Constituição de Brasil que dava ao Congresso o poder de decidir
parte del orçamento de la nación. O sea, el orçamento de la nación que costuma estar em manos do presidente da República, parte deste orçamento está agora em manos do Congresso e eles podem destinar estes recursos a sua vontade, a seu prazer, para onde queiram, e muitos destinaram a municípios, a conchavos, a aliados, para hacer campanha. Ou seja, é quase como uma compra de votos legalizada. Pero isso, no próximo ano, pode cambiar, porque o Supremo Tribunal Federal de la Nación já deu indícios que vai considerar esta prática ilegal. Porque além de ter controle de parte do orçamento, o que é constitucionalmente um dever do presidente, o Congresso coloca sigilo, é um orçamento secreto. Não sabemos para onde vai o dinheiro, se vai para A, se vai para B. Não tem como saber. Tem cidades, alcaldías, que receberam milhões para extração de dentes de pessoas da cidade, milhões, ou seja, fizeram uma conta, a cidade tem 40.000 habitantes, extraíram de cada cidadão, por as notas que apresentaram, 14 dentes de cada pessoa da cidade. Ou seja, muitos indícios de corrupção, muitos indícios de corrupção. Claramente es un desvío de fondos. E que o Supremo Tribunal Federal está pronto para declarar ilegal. Eu creio que já deveriam ter declarado ilegal isso no ano passado, quando tiveram a chance de declarar isso ilegal. Não a hora depois que o dinheiro do orçamento dos brasileiros foi usado para ser campanha e compra de votos, além do fundo partidário que já existia, que também foi usado esse ano para ser campanha. Ou seja, pouca renovação, muito dinheiro gasto e o Congresso mais conservador da história hasta hoje. Em 2026 pode ter outro más conservador. La verdad, un panorama bastante complejo el que nos describís y interesante esto del uso del sigilo, de los fondos para realizar estos desvíos. Y eso que en la anterior entrevista andábamos hablando que la corrupción era la principal arma que se había usado para criticar a Lula. Sí. Precisamente vemos Es que que se trata de un casi, fenómeno bastante arraigado. es que casi una no es casi, es una hipocrisia del tamaño del mundo. El expresidente Lula fue achincalhado por mucha parte de la sociedad, de la imprensa, por supuestos, ahora yo tengo que hablar de supuestos porque ya no existe condena, ya no existe cargos, desvios de fundos y aceptar un apartamento en trocas de concesiones del gobierno. O sea, algo ínfimo. El presidente de la Cámara de los Diputados hoy recibió 500 millones de reales. O sea, es casi un billón, es metade de un billón de reales, que es la moneda que nosotros usamos en Brasil. Yo no sé, usted puede hacer la conversión para sus oyentes argentinos en pesos, pero es mucha cosa, Felipe, es dinero, es mucha plata, que no sabemos para dónde fue. O sea, corrupción. La ex candidata presidencial Simone Tebet disse claramente que quando o orçamento secreto se volver público,
vai ser o pior escândalo de corrupção em Brasil das últimas del Brasil, da geração total de Brasil e um dos maiores do mundo, se não for o maior, porque nós quase que legalizamos a compra de votos e a corrupção com o orçamento secreto que o presidente Bolsonaro jura que vetou, mas não foi assim. Iba a vetar, mas recebeu muita pressão e acabou assinando com um chavo e vetou pelo Congresso derrubou su veto com o apoio de seus deputados. Ou seja, o governo estava a favor do orçamento secreto. Ou seja, os deputados do partido do presidente aprovaram derrubar o veto do presidente. Eu nunca vi isso em minha vida. Ou seja, como dijiste, el Congreso tiene vida propia. O Congresso tem vida própria e é uma norma. O Brasil, não sei, na parte legislativa, o Senado não. O Senado é diferente, porque o Senado que foi eleito é preocupante, muito mais preocupante, porque no Senado você aprova ministros da Suprema Corte, você aprova embaixadores, você aprova várias questões do Brasil e você cessa, você casta os mandatos dos ministros da Suprema. O candidato Bolsonaro agora já começou a falar que vai usar sua maioria que pode ser qualificada para derrubar ministros da Suprema Corte. Ou seja, e aumentar os ministros. Ou seja, escassa que chavismo, é o chavismo, que Hugo Chávez hizo isso em Venezuela. Se você não Una tem cooptación del Poder Judicial. Você não tem como controlar os ministros do Supremo que existem, você aumenta os ministros. Ou seja, o ex-presidente Lula é acusado tanto de querer transformar o Brasil em Venezuela, pero quem está fazendo isso e está prometendo as largas entrevistas é o presidente Bolsonaro. E eu creio que isso os brasileiros vão ter muito em conta quando forem a votar na segunda volta para o próximo presidente do Brasil, que, segundo as encuestas, não sei se pode falar das encuestas agora, depois que erraram tanto, pero segundo as encuestas, o próximo presidente do Brasil vai ser o ex-presidente Lula, ou seja, que vai ser tendo um controle maior sobre essa questão e vai evitar por pelo menos 4 anos essa questão. Bueno, sí, de todas formas, con un panorama de 48,4 no necesita subir demasiado Lula para ganar esta segunda vuelta. Pero respecto a otro tema interesante de la elección que tuvo lugar hace una semana, ¿qué nos puedes decir de los gobiernos estatales? ¿Hay algo que resaltar, alguna contienda destacada? ¿Cómo queda conformado el panorama estatal? Bueno, el panorama estatal queda muy favorable en las regiones nordeste al ex-presidente Lula y en la región sur al presidente Bolsonaro. São Paulo, que es el mayor colegio electoral de Brasil. El candidato del presidente Bolsonaro está en la segunda vuelta con el candidato del ex-presidente Lula com uma vantagem de 7 pontos em 42 a 35 e muitos já dão por claro que Tarcísio de Freitas, que é o candidato do presidente Bolsonaro, vai ganhar no estado de São Paulo. A questão é, a eleição para governador vai interferir na eleição para presidente, porque eu vou lembrar, o ex-presidente Lula obtuvo
7 pontos a mais que Fernando Haddad em la eleição presidencial do que o Fernando Haddad obtuvo em la eleição para governador. E que os votos viciados e os votos nulos em branco foram um terço. Os votos nulos viciados para presidente foram um terço do que foi os votos nulos para governador. Ou seja, digamos que 10.000 pessoas votaram nulo, branco ou viciado para presidente, 30.000 votaram nulo, branco, viciado para governador. Muitas pessoas só estavam considerando a eleição presidencial este ano, que eu creio que é um fator a mais que beneficia Lula, porque o presidente Bolsonaro não tem muito onde buscar votos. Normalmente, se busca de las pessoas que não votaram em nenhum dos candidatos e os que se abstuvieron e votaram em branco nulo, pero agora já não tem muitos votos. 2% solamente do Brasil votou nulo, branco, enquanto para os governadores a taxa chegou em alguns estados a 10%. Pero es una caída, porque igual el voto en blanco, el voto viciado allá en Brasil solía ser más alto antes. Muito alto, solía ser muito alto. Isso foi um dos fatores que tornou esta eleição uma eleição única. única. Nunca hubiera passado isso. Nunca passou que o presidente em exercício perdera a primeira volta. Nunca passou que o presidente perdera a eleição. Nunca passou de haver uma reviravolta, uma virada da primeira para a segunda volta. Pero dos cenários vai passar, no próximo dia 30 de outubro. Uma dessas duas coisas vai passar. Por o presidente Bolsonaro dar a volta, gana do ex-presidente Lula, ou o ex-presidente Lula vai ser a primeira pessoa a derrotar o mandatário. É única, claro. É uma eleição única. El resultado va a ser histórico independientemente de quién gane. Sim, nunca passou, nunca hubiera passado, e eu creio que vai demorar para repetir-se uma eleição como esta. Muy interesante lo que nos señalás. ¿Y qué repercusiones ha tenido este resultado, como vos decís, histórico? ¿Qué reacción ha tenido la campaña de Bolsonaro y qué reacción ha tenido la campaña de Lula? La campaña de Bolsonaro amaneció eufórica, porque obtiveram um resultado muito melhor do que o pronóstico e esperançados de uma reviravolta. A campanha de Lula amanheceu com ele próprio esperançado, pero parte da sua campanha assim apontando o dedo para um, para outro, apontando o dedo para um, para outro, por la culpa de não ganhar em primeira volta. Então, pero esto depois se dissipou. O ex-presidente Lula conseguiu apoios importantes depois de primeira volta, enquanto o presidente Bolsonaro conseguiu apoios de pessoas que já o apoiavam, pero que não poderiam falar publicamente disso, como o governador de Minas Gerais, onde foi reeleito com 56%, pero em Minas Gerais, o ex-presidente Lula saiu vitorioso. Ou seja, se ele hubiera hecho a campanha ao lado do presidente Bolsonaro, muito provavelmente o resultado seria que em Minas Gerais nós outros teríamos uma segunda volta para o governador. Então, não é Zema que levou votos a Lula, é Lula que levou votos a Zema, o fenômeno que foi chamado de Luzema. Lula para presidente, Zema para governo. Os mineiros, os habitantes de Minas Gerais têm muito disso.
ia ser o voto dividido. Ou como llamarían en Argentina, la boleta cortada. La boleta cortada. Corte de boleta, sí. Corte de boleta. Sí. Entonces, el medio político empezó a clasificar essa eleição como muito estreita, pero não é tão estreita como dizem. Porque é uma vantagem de 6, 7 pontos que dan Eso las pudo encuestas. contribuir igual a que hubiera una relativa calma, ¿no? Porque se esperaba un desenlace un poco más agresivo. Hablábamos de Bolsonaro, como bien habías dicho, que ya había prometido prácticamente no reconocer el resultado si perdía, pero como vio que todavía tiene una pequeña chance, no se dio eso. Y del lado de Lula vimos también, como dijiste, más calma. Felipe, eu vou dizer uma coisa que passou no domingo da eleição, quando eu estava aqui em minha casa, nesse mesmo cômodo, acompanhando as apurações do conteúdo de votos. Quando eu cheguei acá da sessão eleitoral que eu elaborei no dia da eleição, o presidente Bolsonaro estava liderando com uma vantagem muito significativa. E al passar do tempo, a chegada dos votos de outras regiões, o ex-presidente Lula começou a cercar-se até que às 7 em ponto, às 7 horas acá em ponto, às 8 de Argentina, o ex-presidente Lula hizo el sorpasso ao presidente Bolsonaro e de allí só começou a crescer, a aumentar a distância, o que já era esperado. Acá em minha vizinhança, muitos já falavam, estão roubando a eleição, estão roubando a eleição. Porque o brasileiro medio não compreende isso. Então, se o presidente Bolsonaro disse que estão fazendo trampa para roubar a eleição, acreditam, aceitam como resultado, como é. Muita gente disse que estão fazendo auditoria nas urnas para descobrir se o resultado da eleição é o resultado mesmo. E não é assim. O resultado foi dado, o Tribunal Eleitoral declarou, o ex-presidente Lula tem A, o presidente Bolsonaro tem B. Segunda volta entre os dois. Ponto. Siga-se a campanha e hagam o que têm que fazer agora para ganhar. Eu não sei, Felipe, se vai passar água no dia. Pero creio que depois da primeira volta, a probabilidade caiu muito. Caiu muito. Porque para muitas pessoas já caiu a ficha que o ex-presidente Lula tem votos. Tem votos. Ou seja, você fazer comícios em públicos que vai muitas pessoas demonstrar força, não quer dizer que você tem os votos, a maioria absoluta dos votos. Então, para muitas pessoas, sonava absurdo que o ex-presidente Lula quase ganhar em primeira volta. Pero a votação foi clara, não tem dúvidas, não tem margem de dúvidas que os brasileiros, eu te diria claramente, se confirmar a vitória de Lula em segunda volta, do que possivelmente, eu estou fazendo aqui uma análise não baseada em minha opinião personal, porque você sabe, a pessoa que eu votei domingo passado, eu não vou falar acá, pero em la realidade é muito difícil que haga uma volta, porque os votos não vão crescer. A abstenção foi e foi. Se cair a abstenção, o beneficiário será o ex-presidente Lula. Você vê? Esse caiu para mim aqui. Ele, ex-presidente Lula, vai ser beneficiário. Ok?
todos os analistas dão por certo que o ex-presidente Lula foi prejudicado pela abstenção. E então, não creio que vai haver uma reviravolta e que se o presidente Lula chega a ganhar novamente, o país vai ter decidido que o Partido dos Trabalhadores não tem perdão e que o presidente Lula foi não perdonado. As pessoas querem um governo conservador centrista, pero creem que a pessoa para ser isso não é o presidente Bolsonaro, que tem su viés conservador, é o presidente Lula. Ou simplesmente querem que salga Bolsonaro. Se você analisar a votação na capital São Paulo, onde Bolsonaro obteve um 60% em 2018, no domingo, dia 2 de outubro, o presidente Lula obteve um 50% quase. Então, essas pessoas cambiaram de ideia e não querem mais que Bolsonaro ocupe a presidência, talvez por seu reto, talvez por su no gestão da pandemia, talvez por suas ações corruptivas, provavelmente. Não sei, muitos fatores podem influenciar na decisão e que o país, na verdade, que o doutor está diante de um dilema de entregar o país ao presidente Bolsonaro com a maioria no Senado para ser o que queira, ou de entregar o país novamente ao Partido dos Trabalhadores. A Lula, que vai ter uma posição muito forte no Congresso e que já deixou claro que sua política econômica vai ser quase que a política do ex-presidente Michel Temer. Uma política liberal basada em la economia de mercado, não vai apostar pela economia de 2002, porque aquele país já não existe. E o futuro, provavelmente, ministro de Hacienda ou vai ser Henrique Meirelles, o ministro de Hacienda de Michel Temer, ou vai ser alguém do campo liberal, ou até mesmo ter a primeira ministra de Hacienda do Brasil. Nós nunca tivemos uma mulher à frente do Ministério de Economia, que agora se chama Economia, antigamente se chamava Hacienda, que vai prosseguir com as políticas não muito diferentes de Bolsonaro, pero ele com muito mais enfoque social que o presidente Bolsonaro. É quase com um New New Labour. O Partido dos Trabalhadores de 2002 já não existe. O Brasil de 2002 já não existe. Muy interesante, la verdad, el análisis que nos hace Samer. Y la verdad es que sí, es bastante impactante ver a Lula manteniendo el discurso que ha mantenido, y refleja los cambios que ha enfrentado el Brasil y que, bueno, ha enfrentado toda Latinoamérica. Y bueno, ya para ir cerrando, Samer, en la recta final, para irnos despidiendo, ¿cómo ves el panorama para la segunda vuelta? ¿Cómo se reparten los apoyos? ¿Y qué reflexión final haces de este proceso electoral? Bom, com os apoios, o ex-presidente Lula conseguiu os apoios de Ciro Gomes e de Simone Tebet. Então, vai ser usado muito na campanha para alcançar os votos de crista para sair elegido. E a principal estratégia de Lula é não deixar subir a abstenção, ou seja, é conservar os votos que já tem. Se houver uma pessoa aí votar, vai votar pela mesma pessoa que votou no dia 12. É quase como um Alberto Macri. Macri obteve mais votos do que o que era esperado, pero se houver uma segunda volta, porque em Argentina é diferente, é 45%, eu creio, que necessitavas. Se houver uma segunda volta, alguém
tinha alguma dúvida que Alberto Fernandes seria vencedor? Nadie tinha dúvidas, porque Alberto Fernandes estava quase chegando a 50%, e as pessoas não cambiam de ideia. O que cambiou em Argentina foi que a participação subiu de 70 para 80. Então, muitos votos para Macri aumentou a porcentagem dele. Acá não passa isso. Acá já botaram 80%. E uma participação maior que 80% não existiu. Hasta a eleição de 2014, Dilma Rousseff a Aécio Neves, que foi a eleição mais violenta que eu vi em minha vida. A minha primeira eleição. Ou seja, em minha primeira eleição eu vi aquela eleição, e a abstenção da segunda volta para a primeira cresceu. Ou seja, não tinha os votos a mais que esperava Aécio Neves para ganhar de Dilma Rousseff a presidência. Mas eu creio que o ex-presidente Lula sale em vantagem por sua vantagem inicial e pelos apoios de Simone Tebet, que disse que o dia que apoiou Lula foi o dia mais difícil de sua vida, porque Simone Tebet, lembrando, vinha de um estado muito conservador, um estado muito agrícola, que a agricultura é o motor da economia do estado, e nunca apoiou al candidato do Partido dos Trabalhadores, é sempre a oposição. Então, ella tem capacidade de levar votos a Lula. Sim, creio que vai levar algo como 40%, 35%. Bolsonaro vai ter sua fatia também, mas muitos eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet, sem dúvida alguma, vão votar nulo, blanco, viciado. Claro. E é isso. Eu creio que hoje dia o presidente Lula conseguiu. Não, o presidente Bolsonaro não conseguiu fazer o beabá de la virada eleitoral, que é interromper na primeira semana, como isso Gabriel Boric em Chile. Ayer eu hice um vídeo, porque muitas pessoas em Brasil confundem, estavam dizendo da eleição de Boric, que Boric virou porque passou porque Bolsonaro não pode. Isso é trabalho de ir atrás, de explicar os motivos porque é diferente, que isso não é automático, e que Lula parte com a vantagem e tem os apoios de Simone. No es lo mismo revertirle a alguien un 27-25 que un 48-43. Mucho más. Ou seja, os votos já estão dados. Alguém que vota por Lula pode passar, mas é muito difícil que vai cambiar de ideia até dia 30. Alguém que vota por Bolsonaro pode passar, mas é muito difícil que passe de cambiar de voto. Aí lo lembram da eleição de 2006, que Gerardo Alckmin obteve 3 milhões de votos a menos que na segunda volta e na primeira. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, pero Gerardo Alckmin, na semana final da campanha, foi bombardeado por muitos ataques e também isso muitas gafes. Ou seja, se você está competindo com um candidato que está no governo, você não tem o direito de errar para ganhar uma eleição. Claro. Ou seja, Lula conseguiu pintar Gerardo Alckmin como alguém que não ia manter os programas sociais, que ia a fazer recortes, que ia a ter o FMI de volta ao país, que é o FMI no Brasil. Como em Argentina é um fantasma que muita gente lo teme, é quase como o comunismo. Perdona a metáfora, eu tinha que hacerlo. Sí. Entonces es esto.
por isso Geraldo Alckmin terminou a eleição com menos votos. Agora, Que eso Lula e igual fue Bolsonaro. algo histórico en historia electoral global, o sea, la debacle de Alckmin es algo que no se ha visto en ninguna otra Não elección en el tem, não mundo. tem, não tem nem mundo, creio eu, né, um caso similar como esse, né? Eu, pelo menos, não sabido de nenhum. Então, es eso. Las encuestas que salieron siempre 55 para Lula, 45 para Bolsonaro, 54 para Lula, 46 para Bolsonaro. Es eso. Los dos están dividindo los votos y con la ventaja que obtuvo el expresidente Lula tiene una ventaja en la elección que ya se pasa una semana, ya vamos a entrar en la segunda semana de campaña e el beabá, el trabajo de casa, el presidente Bolsonaro no lo consiguió, que es interromper el crecimiento de Lula y los apoyos que él tenía que obtener. Ciro y Simone tendrían que apoyar a Bolsonaro para Bolsonaro interrumpir esta migración. Pero no va a pasar, no lo va a pasar que Simone y Ciro son aversos a Bolsonaro y ya dejaron claro que Lula no es el candidato de sus sueños, pero que van a hacer campaña, van a hacer lo posible para elegirlo, porque ven en Bolsonaro una amenaza que posiblemente no pueda más ser segurada, separada después de 4 años más de gobierno. Es eso, el panorama es ese, la campaña acaba de empezar, la red de televisión acaba de iniciar los spots. El spot de Bolsonaro llamando Lula de ladrón, de corrupto, diciendo que el Estado ya pasó, que ahora él no deja eso pasar. Y el spot de Lula haciendo recordación de videos antiguos de Bolsonaro, donde en un de ellos, Bolsonaro, en una entrevista en 2017, admitió que casi comió carne humana en un ritual en Haití. Después lo voy a mandar aquí. El Partido de los Trabajadores llevó a TV, al comercial electoral gratuito, este video y las propuestas de Bolsonaro de los recortes que ya promete para el próximo año con el orçamento que envió al Congreso en el mes de agosto. Es eso. Acaba de empezar, mucha cosa para pasar, mucho divertimento y la campaña más baja y sucia que ustedes pueden acompañar hasta el ano que viene, ¿no? Porque la campaña argentina también costuma ser sucia. No esperamos menos, la verdad, sinceramente. Pero bueno, muchas gracias, Samer, por aceptar esta invitación. Samer Belloni, gente, coadministrador de @americasvoto, lo pueden encontrar así en Twitter, ingeniero brasileño, nos habla desde el estado de Rondônia. Y bueno, nos habla a pesar de que se encuentra un poco afiebrado, un poco afónico, así que le agradecemos de verdad por su presencia. Y bueno, y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto vamos cerrando esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.